Pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É o ladrão falando com Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? A primeira palavra de Jesus na cruz foi uma oração dirigida ao Pai em favor dos pecadores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra já revela a resposta do Pai. Porque neste momento, Jesus está ladeado por dois salteadores, por dois ladrões. E os três estão no Gólgota, sendo crucificados como punição. Dois deles, pecadores, verdadeiramente pecadores. E Jesus, o Filho de Deus, santo, sem nenhum pecado, mas que está cumprindo as Escrituras, em Isaías 53, verso 12, que diz: ele será contado entre os salteadores, entre os pecadores. E a cena então você conhece. Os dois ladrões, talvez influenciados pela multidão, pela turba, que está olhando para Jesus, ridicularizando, acusando, blasfemando. E durante este momento, Jesus faz aquela oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E talvez tenha sido esta oração que Jesus fez, e que foi ouvida por um dos dois, que tenha mudado o coração daquele homem. E num determinado momento, um dos dois ladrões repreende o outro, dizendo: escuta, você não teme a Deus? Nós estamos aqui sendo julgados e condenados por algo que fizemos, mas este homem não. E no momento em que aquele homem tem este reconhecimento de que Jesus é diferente deles, acontece um diálogo muito curto, muito simples, mas que expressa de forma clara, absoluta, o maior presente que Deus tem para a humanidade, que é a salvação. Esta palavra, portanto, eu quero chamar de palavra da salvação. A salvação é um grande presente de Deus, e ela é muito ampla e complexa. Mas neste pequeno diálogo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apresenta, revela a salvação em toda a sua plenitude. Eu quero hoje com vocês pensar um pouquinho sobre essa salvação que Deus nos deu. Você já recebeu esse presente? Pois é, nós vamos falar desse grande presente, amém? Ao olhar para este quadro, para este evento histórico tão maravilhoso, a gente aprende em primeiro lugar que em toda salvação tem que ter um pecador arrependido. Amém? A primeira verdade é: não existe salvação sem que haja arrependimento. A segunda verdade que eu quero apresentar a vocês fala da salvação em si mesmo. A salvação propriamente dita, como ela se revela. A terceira verdade sobre a qual eu vou discorrer fala da recompensa do Salvador. E o último ponto sobre o qual eu vou meditar com vocês fala da recusa de um pecador. Vamos repetir os 4 pontos para que vocês saiam daqui aptos a lembrar da mensagem? Primeiro ponto: pecador arrependido. Segundo ponto: a salvação propriamente dita. Terceiro ponto: a recompensa do Salvador. Quarto ponto: a recusa de um pecador. Amém? Bom, a nossa pregação vai começar, portanto, com o pecador arrependido. Quem é esse pecador, hein? Como vocês estão mortos? Este pecador
é um dos incontáveis, dos milhões e milhões de pecadores sem nome, mas que tiveram a oportunidade de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Nós não somos aquele pecador, mas Ele nos representa. Amém? Porque Ele teve a oportunidade de estar ao lado de Jesus e reconhecer que Jesus era o Senhor. Nesse processo do arrependimento, acontecem algumas coisas muito interessantes, que aconteceu com este homem e também acontece conosco. A primeira coisa que a gente vê ao ler o texto todo é que ele passa a temer a Deus de uma hora para outra. Primeiro ele está criticando a Jesus, expondo as suas mazelas, as suas dores, o seu criticismo, a sua irritação, a sua indignação, a sua amargura. Mas de repente aquele homem olha para o outro e o repreende e diz: você não teme a Deus? E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Naquele momento a resposta de Deus já está chegando. A oração de Jesus pelos pecadores já está surtindo efeito. E aquele homem começa tendo o seu coração mudado. E ele começa a temer a Deus. E o temor a Deus é aquele sentimento interior de inadequação, de pecado, de impureza diante da santidade de Deus. Em seguida deste temor vem a consciência do seu pecado. E aquele homem reconhece que ele é um pecador. Ele diz: este homem está morrendo sem nenhuma razão, mas nós sim somos condenados pelos nossos pecados. Amém? Isto é metanoia, isto é arrependimento, é consciência do pecado. Toda pessoa que passa pelo processo de salvação, ela começa a reconhecer que é pecador. Amém? Ele confessa o seu pecado, ele reconhece o seu pecado. Mas não para aí, em seguida, nós percebemos que esse homem começa a declarar a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele homem, então, no meio daquela turba, no meio de todos aqueles eventos múltiplos, ele consegue expressar a sua fé em Jesus Cristo. E a sua fé é expressa de duas maneiras. A primeira, no senhorio de Jesus. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Romanos 10, verso 9, Paulo diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Neste momento em que aquele homem sai da consciência de que é pecador e declara que Jesus é Senhor, naquele momento ele é salvo. Amém? Quantos aqui já confessaram que Jesus é Senhor? Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém? Algum dia você fez isso. Mas além de reconhecer o Senhor e de Cristo, ele reconhece que Jesus é Rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe, gente, eu acho que em toda a vida de Jesus, em toda a sua vida terrena, em nenhum momento da sua história, ele esteve tão distante de uma figura real como ele estava na cruz. Um rei tem seus súditos, ele tinha acusadores e aqueles que o zombavam. Um rei tem glória, tem majestade, tem honra. Jesus estava nu, padecendo e sendo crucificado. Talvez naquela hora, toda a multidão estava se sentindo livre daquela presença incômoda de Jesus, que com a sua santidade revelava os seus pecados, que com o seu poder revelava a sua religiosidade morta. Mas naquele momento em que Jesus estava na cruz, todos eles estavam se sentindo aliviados, mas não aquele homem. Porque naquele momento ele entendeu que aquela figura aparentemente fraca era o Rei dos Reis. Por isso ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém ou não? Você já reconheceu que Jesus é teu rei? Diga: Jesus, tu és o meu rei. Amém? E nós somos os seus súditos. Amém? Glória a Deus. Se você já reconheceu no seu coração, é porque você já foi salvo.
Amém? E neste processo de metanoia, de arrependimento, que começa com o temor de Deus, que o leva à consciência do pecado, que o leva à confissão da fé, o leva também a clamar pela salvação. E nas suas palavras limitadas de conhecimento, ele diz: lembra-te de mim. Lembra-te de mim, em outras palavras, significa salva-me. Veja que coisa linda. Tem gente que pensa que Jesus veio ao mundo para ser mestre. Ele foi o melhor de todos. Mas quando o anjo Gabriel falou com José, ele disse: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E lá na cruz, ele estava exercendo o seu papel e a sua missão de Salvador. João, quando encontra Jesus no batismo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, aquele homem reconheceu em Jesus o seu Salvador. Amém? Não existe salvação sem arrependimento. E o arrependimento é este processo do indivíduo deixar de ter a sua vida despreocupada, achando que não há consequência no pecado, e vem o temor de Deus, a consciência do pecado, a confissão de fé e o clamor pela salvação. E a Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Quantos aqui já clamaram o nome de Jesus? Eu amo cantar o nome de Jesus, porque toda vez que eu canto o nome de Jesus, no meu espírito, a alegria, o Espírito de Deus se move na minha alma e no meu espírito, porque eu sei que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não sei de nada, de uma coisa eu sei: Ele me salvou. Eu era pecador e hoje sou filho do Deus Altíssimo. Amém? Por causa do Salvador que é Jesus. O segundo ponto, a segunda reflexão é sobre a salvação em si, propriamente falando. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é que a salvação é pela graça. Graça é favor imerecido. Aquele homem não teve tempo para desfazer os seus males. Ele não teve tempo para se batizar. Ele não teve tempo para participar de uma igreja. Ele não teve tempo de fazer as boas obras. E no entanto, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Efésios 2, 8 a 10 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Diga: salvação é pela graça. A segunda verdade sobre a salvação é que ela é imediata. No momento em que aquele homem confessou o senhorio de Jesus, ele foi salvo. Diga assim: todo aquele que confessa que Jesus é Senhor será salvo. Não é um processo, é imediato. Você cruzou a linha, estava contado entre os perdidos e passa a ser chamado de filho de Deus. No momento em que alguém confessa com a boca e crê no coração, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Amém? Então diga: salvação é pela graça. Diga: salvação é imediata. A terceira verdade sobre a salvação é que há esperança para os piores pecadores. Não há ninguém neste mundo cujos pecados sejam mais poderosos do que a graça de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A luz é mais poderosa do que a treva. O amor prevalece sobre o mal. Deus prevalece sobre Satanás. Amém ou não? Na cruz do Calvário, Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e o expôs lá na cruz do Calvário. Todos os demônios, os principados e potestades, lá na cruz eles foram derrotados pelo amor de Jesus Cristo. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte. Assim também, por um só homem entrou a justiça. Amém? Sabe aquela pessoa que você acha: para essa não tem solução? Eu quero te dizer que a solução já foi encontrada.
a sua vitória. No mundo físico, no tempo, na dimensão temporal, ainda não aconteceu. Mas na eternidade, o decreto de Deus já partiu para os homens. E aquela pessoa por quem você está orando vai conhecer a Jesus. E vai ser liberta e vai ser transformada. Em nome de Jesus eu declaro isso. Amém? Diga: salvação é pela graça. Diga: salvação é imediata. Diga: salvação alcança os piores pecadores. E olha, tem mais. A Bíblia diz que no juízo alguns se levantarão para testemunhar contra outros. Este é um daqueles que se levantará contra muitos destes que têm tantas oportunidades. Sabe por quê, querido? Ele não teve nenhum familiar convertido. Ele não teve ninguém para lhe falar da graça. Ele teve um momento, uma oportunidade. E foi suficiente para entregar a sua vida. Então, eu quero que você saiba que a salvação é o dom mais precioso de Deus. Não a rejeite. Se ouvir a voz de Deus hoje, entrega o teu coração hoje. Não estou te convidando para religião, não. Nenhuma religião, nenhuma instituição humana pode fazer algo pelos homens. Mas Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para salvar os pecadores. Amém? E Paulo tinha esta consciência. Ele diz que dos pecadores ele era o maior de todos. Que graça maravilhosa. Que amor extraordinário. Toda salvação começa com um pecador arrependido. Salvação é graça, é imediata, é para os piores pecadores. A terceira reflexão que eu quero fazer com vocês é sobre a recompensa do Salvador. Todos os nossos atos têm consequências. E a punição dos pecados daquele homem, ele estava recebendo, sendo morto na cruz. Romanos 6:23 diz: porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele estava morrendo porque ele estava recebendo a recompensa pelo seu pecado. Mas havia uma outra recompensa. A recompensa da fé. Crer vale a pena. Porque quem crê agrada a Deus. Não é isso que Hebreus 11 diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. E qual foi a recompensa que aquele homem recebeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa recompensa fala que Deus está preparando um lugar para os seus. João capítulo 14, quando os discípulos estão ansiosos, Jesus diz que ele vai para o Pai, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou teria dito. Vou para o Pai, prepararei lugar para vós, mas voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou morar com o Pai do céu. Diga: o meu lar é lá no céu. Eu me lembro de um canto que a gente cantava no começo da igreja, que dizia assim: aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a clamar. Lá celestial eu espero logo entrar. Essa é a primeira recompensa. A primeira recompensa é morar no céu. Tem uma casa na terra, mas diga: minha casa eterna é celestial. Jesus prometeu. Amém? Tem gente que pergunta: pastor, como é que é o céu? Querido, eu não sei muita coisa como é que é o céu, não. Eu sei de uma coisa: Jesus que preparou e ele vai estar lá. Porque ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz: hoje mesmo estarás, diga, comigo no paraíso. Que grande recompensa. Sabe, gente, eu amo muito vocês, mas eu tenho saudade de Jesus. Todo dia eu falo para ele:
Senhor, será que eu estou próximo de ir? Porque eu tenho sentido tanta saudade dele, da presença dele. E o amor de Jesus na minha vida tem me feito querer trabalhar até a última força. Porque eu sei que um dia, aquele que é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. E eu anelo, eu sonho com esse dia. Quando eu vou andar no céu, e eu vou ter encontros com meu Senhor, com meu Salvador. Querido, Jesus está para voltar. Os sinais da sua vinda se mostram mais e mais. E Ele vem vencedor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não é tempo mais de brincar de ser crente. É tempo de usar as oportunidades. É tempo de dar a vida para Ele. É tempo de falar a tempo e a fora de tempo. A Bíblia fala de tempos e estações, Cronos e Kairos. Esse é o tempo de manifestarmos o nosso amor pelo Senhor, porque Ele está próximo. Profetize para ela: querido, eu não sei qual é o seu problema, mas a Bíblia diz que a tua leve e momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória. É isso que Deus tem preparado para você. Nós seremos reis e sacerdotes. Amém? Glória a Deus. Dê um grito de júbilo para o Senhor. Glorifique o Senhor. Não é tempo da igreja. Não é tempo da igreja se apequenar. É tempo da igreja se levantar como guerreiros da última hora. Soldados da última hora. Jesus está próximo, querido. Jesus está muito próximo. E a recompensa que Ele traz é levar os seus para perto de si, para morar lá no céu, onde Ele enxugará toda lágrima. Já pensou que coisa maravilhosa? Quem quer morar no céu, só tem um jeito de chegar lá: crendo e confessando em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Primeiro ponto: não existe salvação sem um pecador arrependido. Diga: salvação é gratuita, é imediata e até para os piores pecadores. Diga: a recompensa do Senhor, do Salvador, é morar no céu junto com Ele. Aleluia. E a última verdade dessa palavra é que Jesus estava crucificado entre dois pecadores. E o que eu acho mais lindo nessa hora, uma hora de angústia, de dor, que Jesus ainda encontrou tempo para se preocupar com o outro. Ele não estava só lidando com a sua dor visceral. Ele teve tempo de olhar para o outro e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a nossa história termina com um dos pecadores recusando ao Senhor. Um creu e foi salvo. O outro rejeitou e se perdeu. Um creu e partiu dessa vida para a eternidade na presença do Senhor. O outro rejeitou e saiu desta vida para viver eternamente distante de Deus. Jesus morreu pelos dois, mas um creu e um rejeitou. A graça de Jesus ainda está disponível. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
Invocai-o enquanto está perto. Feche os seus olhos. De que lado da cruz você está? Dos que aceitam ou dos que rejeitam? O convite está à sua disposição. Nenhuma religião é capaz de salvar o homem. Só há uma maneira de ser salvo, que é reconhecer a Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Senhor e seu Salvador. Eu quero primeiro estender essa palavra para você que veio aqui hoje, talvez pela primeira vez. A sua salvação não é pelas suas obras. Aquele homem não teve tempo de fazer absolutamente nada, só se arrepender e crer. Eu me lembro do dia em que eu entreguei a minha vida, que eu confessei a Jesus, como Ele entrou no meu coração e trouxe uma paz que eu nunca havia conhecido. Hoje Ele está aqui, meu querido, estendendo a mão para você, dizendo: vinde a mim, você que está cansado, abatido, e eu te aliviarei. Se você hoje entrou aqui e quer sinceramente dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero orar por você. Onde você estiver, levante a sua mão, eu vou orar pela tua vida. Fique com a mão levantada. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Eu quero te convidar para vir aqui, que eu vou orar pela sua vida. Saia do seu lugar, não tenha vergonha não, venha rápido. Hoje é dia de salvação. Hoje Deus vai fazer uma obra nova na tua história. Hoje o Senhor, como eu disse, imediatamente vai trazer salvação para a tua vida. Pode vir em nome de Jesus. Não deixe passar esta oportunidade. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia da sua salvação. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é mais lindo disso? A Bíblia diz que Jesus considera uma alma mais importante do que o mundo inteiro. Se fosse para morrer só por mim ou só por você, Ele morreria. Mas sabe, querido, um dia todos nós vamos chegar lá e Ele vai dizer: como é que você chama? Edson. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como é que se chama, jovem? Andréa, William, Joyce, Edileu, todos vocês, diga assim, diga o seu nome, diga: Senhor, eu, diga o seu nome agora, convido a Jesus para entrar na minha vida. Diga: eu creio que Ele é o Filho de Deus. Diga: eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Hoje eu entrego a minha vida para Ti. Lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Sabe o que o Senhor está dizendo hoje? Vocês estarão comigo no paraíso. Amém? A igreja não se alegra com uma festa dessa. Hoje tem festa no céu. Hoje tem festa no céu. Eu queria que vocês, eu vou orar por vocês, mas antes disso eu quero que vocês virem para a igreja, para que vocês possam agora enxergar a família que Deus está dando para vocês. Aleluia. Aplauda mais.
Isso aqui é obra do Espírito Santo. Isso é resposta de avivamento. Deus está fazendo a sua obra. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Hoje é dia de salvação. Aleluia. Igreja, é festa no céu. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe por que nós estamos festejando? Porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E hoje nós temos muitos aqui que confessaram a Jesus. Amém? Pai, eu os apresento suas novas ovelhas, seus novos filhos. Que o Senhor os guarde, os preserve, os ensine, os proteja. E a tua palavra para eles diz: eis que estarei convosco todos os dias de suas vidas, até a consumação dos séculos. Amém. Eu quero pedir que vocês acompanhem aqui os diáconos, porque eles vão orar mais uma vez por vocês. Por favor, vão aqui com eles. Pode segui-los. Igreja, quando o povo ora, Deus vai acrescentando os que se salvam. Deus tem falado para mim: filho, ninguém vai se converter por causa dos discursos intelectuais. As igrejas, as pessoas vão se converter quando o Espírito Santo agir. E Deus tem me mostrado uma grande multidão de novos filhos que virão para esta igreja. Prepare, igreja. É um grande tempo de avivamento. As paredes são quebradas, porque o Senhor está voltando. Amém. Deus não tem mais tempo para você ficar perdido nos afazeres desse mundo, com medo das coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos ficar de pé. Apague as luzes. Nós vamos exaltar e cantar o nome de Jesus, que é poderoso. Ele está aqui, Ele vai receber as honras de rei dos seus súditos, dos seus adoradores, dos seus filhos transformados.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode acender as luzes. Isso é só o começo. Lá no céu tem muito mais. Amém? Pode se sentar, meu querido. Eu vi ali a pastora Irene, escondidinha, queria pedir para ela vir aqui, para dar uma palavra para a igreja. Essa serva de Deus, abençoada, ungida, e ela vai trazer uma saudação, uma palavra, diretamente do Senhor e também da sua comunidade, lá da igreja que ela dirige. Vamos recebê-la como nós devemos receber todos os servos do Senhor. Só dizer da nossa alegria, porque estar aqui e participar desta festa enche o nosso coração. É aquilo que a gente quer viver, não é? Todos os dias, vendo a igreja prosperando, vendo o servo de Deus fazendo a vontade do Senhor. Então nós deixamos aqui a nossa gratidão por tudo o que vocês têm significado na vida da comunidade, não é? Prometemos trazer o grupo de louvor. Vamos orar. Ó Deus, obrigada. É um tempo lindo. O Senhor disse que reis e sacerdotes quiseram ver o que nós estamos vendo e eles não puderam. Louvado seja o teu nome. A ti, Senhor, agradou dar-nos o reino. E nós, Jesus, dizemos que tudo que tu queres, com a tua ajuda, Senhor, porque és tu que operas o querer e o efetuar, haveremos de fazer. Então levanta aqui, é tempo de avivamento. Levanta, Senhor, profetas, pastores, líderes, obreiros, Pai, cheios do poder de Deus para levarem a tua palavra, para libertar o cativo, para curar, Jesus, o enfermo, Senhor, para consolar o triste. Isaías 61. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Comprometa-se, meu irmão, a exercer os dons, porque o Senhor está
derramando aqui. Amenenexenexai amanarai, tiketenenerei, amenenexai amanarai anachanai. Oh, menenexenexai. Aleluia. Aleluia. E hoje é o tempo aceitável do Senhor. E Senhor, nós prometemos também que faremos isto. Anunciaremos que o Senhor virá. E o teu povo, Senhor, se santificará mais e mais. E o perdido também acreditará. Nós abençoamos. Abençoamos. Aleluia. Nós abençoamos. Aleluia. Aleluia. Com uma unção profética. Com vinho novo. Aleluia. Porque os odres já são novos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Que o Senhor abençoe também a comunidade. Manda o nosso abraço caloroso. E eu sei que Deus também está fazendo uma obra linda lá. Venha cá, Vini. Vamos receber o nosso mais jovem pastor da Igreja Palavra Viva. Conheci o Vinícius quando ele era um recém-convertido. E desde os primeiros momentos eu reconheci que ele tinha um chamado. Foi estudar, foi fazer a faculdade teológica, passou por um teste ali quinta-feira, que alguns pastores vieram me agradecer, porque eu peguei leve com eles e com ele eu fui pesado. Mas é porque eu sabia que ele estava preparado e eu queria que aquele momento fosse um momento de muita gratidão a Deus na vida dele, por aquilo que ele aprendeu, por aquilo que ele refletiu. E eu tenho certeza, Vinícius, que até Jesus voltar, você vai abalar as estruturas. E que Deus vai te usar muito, onde você estiver. E nós vamos recebê-lo, e ele já vai ministrar a sua primeira bênção final à Igreja Palavra Viva.